Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores, a paz seja com todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos falar hoje sobre a origem do pecado, para que nós aprendamos meditando na palavra de Deus. Deus ama o ser humano, o homem e a mulher, e quer que todos vão para o paraíso um dia. Vamos ler Tiago 1, versículo 12 a 15. Depois nós estaremos orando e para que o Espírito Santo nos dê palavra. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, esta é a palavra do Senhor, meu Pai. O Espírito Santo coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que essa palavra entra no coração dessa irmã, desse irmão, desse homem, dessa mulher, que vai ouvir, Pai. Deus, o Senhor ama a sociedade, ama a igreja, ama os homens e a mulher, os jovens, pastores e obreiros, o Senhor ama todos, Pai. Então, eu te peço que o Espírito Santo me use nas tuas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Bem-aventurado és tu, homem de Deus, mulher de Deus, que suporta com perseverança as provações. Meu irmão, minha irmã, você está sendo provado. Minha irmã, você está sendo provada a sua fé. Qual a área da vida que você está sendo provada? Financeiramente, sentimentalmente, a saúde física, a saúde espiritual, na sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, na rua que você mora, você é provada. Bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança, persevere para suportar as provações. Se alguém está dando em cima de você, não se levante para contender e não se curve para atender. Suporte com perseverança. Diga, eu sou um homem de Deus. Você diga, eu sou uma mulher de Deus. Ainda que a necessidade bate a porta, a misericórdia de Deus me sustenta. Ainda que a angústia seja até a cabeça, a ponta dos pés da cabeça, o coração está derretida, está sofrendo, angustiada mesmo. A infelicidade
você conhece por nome e por gesto. A felicidade você nunca viu. Suporta com perseverança este momento, porque o Senhor ama aqueles que suportam. Não diga que Deus se esqueceu, que essa tentação se acontecer porque Deus esqueceu ou tentou você, porque Deus não pode ser tentado por nada e por ninguém. E Deus a ninguém tenta. A tentação provém da concupiscência do homem e da mulher. A necessidade faz a concupiscência. A necessidade faz o homem ou a mulher desejar aquilo que não é dele, mas que ele precisa, exatamente naquilo que ele está sofrendo, está aparecendo na sua frente, na hora da necessidade. Porque depois de ter sido aprovado ou aprovada, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama a Deus, meu irmão e minha irmã. Eu amo a Deus. Então vamos suportar as provações, as diversas provações, porque depois de ter sido provado, receberemos um dia a coroa da vida. Você já imaginou? Depois que receber do Senhor a coroa da vida eterna, daquele que prometeu para que daria aos que o amam. E nós chegamos diante dele em fraqueza, com lutas ferrenhas que nós passamos, mas suportamos com perseverança. Não quer dizer que não tivemos luta. Não quer dizer que não tivemos necessidade. Não quer dizer que não tivemos desejos do pecado. Mas suportamos. Qual é o desejo? Qual é o pecado? Você precisar de ter uma casa, um carro. Você tem o desejo, alguém te oferece uma condição de ganhar dinheiro, coisa que você te falta muito. Mas você sabe que é ilegal aquilo que você está fazendo. E você ama a Deus. É uma tentação. Você ganha um salário mínimo e alguém te oferece uma mina que rende 10 ou 15 ou 20 salários mínimos por mês. E você diz, eu poderia acertar a minha situação. Então, este pecado, essa tentação, vem pela concupiscência da carne. Se Deus te deu um salário mínimo e disse, eu te amo, se você me amar, eu te sustento. Ele não disse que ia te enriquecer. Tem uma coroa da vida que está nas mãos do Senhor para entregar para ti e para mim. É porque quando nós falamos no pecado, só veio na mente do ser humano o adultério, a cobiça de sexo. Tudo isso faz parte do pecado. Mas o pecado que chama a atenção, você imaginou, meu irmão, minha irmã, você que tem um corpo lindo, que é templo do Espírito Santo, mas anda mal arrumada, porque você não pode. Você tem desejo de se reproduzir, mas você não tem a condição. Então, o pecado, a tentação vem pela concupiscência. Mas se você tem um salário de 20 mil reais, você vai gastar pelo menos 2 ou 3 salão de beleza. Mas está agradando a Deus? É uma coisa que é um direito seu.
Mas o Senhor disse, olha, maior do que isso, eu tenho uma coroa da vida para ti. É uma tentação da carne. A hora que você estiver beleza, bem reproduzida, alguém vai te oferecer mais 5 salários, acima dos 20 salários que você já recebe, para fazer algo mais. Você vai ter uma oportunidade de ser uma mulher rica ou um homem rico e ter nas mãos ou seus pés todas as mulheres que você deseja ou todos os homens que você deseja. O carro do ano, ser cobiçada, desejada, mas lembre-se que você vai passar de mão em mão. E o final é cair na garra de Satanás. E o Senhor está dizendo por intermédio do profeta, do evangelista, de Tiago, a origem do pecado, da onde nasce, porventura, com perseverança. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, veja bem, minha irmã, para você ser aprovada, você tem que passar por provações, entendeu? Tem que ser desejada, tem que receber oportunidade de ser grande, de pecar, de ter tudo nas tuas mãos e você suportar com perseverança, dizer não, eu receberei a coroa da qual o Senhor prometeu aos que ama. E Ele me ama, e eu a amo. Eu rejeito tudo isso. Necessito na realidade, mas tudo isso é passageiro. Mas na eternidade eu terei em dobro. Versículo 13 disse, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Cuidado, meu irmão. Quantas vezes nós sofrimos tentações da carne, mas Deus não tem culpa, Ele nos deu até uma altura o livre-arbítrio. E nós olhamos para o homem, para a mulher para o homem. Olhamos para a nossa posição financeira e olhamos para a posição financeira que alguém nos oferece. Veja bem, minha irmã e meu irmão, Satanás ele não vai chamar você, minha irmã, e apresentar um homem para que você vá para a cama com ele. Minha irmã, Satanás não vai chamar você, meu irmão, e apresentar uma mulher linda para você ir para a cama com ela. Está dizendo? Se você é um homem de condição simples, se ele apresentar uma atriz, uma mulher famosa, ela não vai querer ir para a cama com você. Se você é uma mulher simples, não vai apresentar um homem famoso, rico, ele não vai querer ir para a cama com você. Ele quer ir para a cama com mulheres que sabem viver o mesmo patamar dele. Então, o que Satanás apresenta para você, meu irmão, para mim, para você, minha irmã? Posição, entendeu? Riqueza, posição de honra aqui na terra. A mesma mulher que um homem rico não queria para ele, ela sendo dona de uma grande empresa, tem aos seus pés tudo que ela quer. O mesmo homem que é ignorado, agora ele tem riqueza, luxo, pode dar o que quiser para qualquer mulher.
aquelas mulheres que não olhava para ele, hoje abraça. Então Satanás, ele tem os seus caminhos. Você não pense, se você é um jovem, um membro que senta lá embaixo, Satanás, ele vai lutar para tirar você da presença de Deus. Mas para tirar, fazer um escândalo dentro da igreja, ele vai usar o pastor, ele está de olho no pastor, na pastora, no obreiro que está no altar. Satanás, ele sabe fazer, ele marca tudo, ele sabe fazer as coisas calculadamente. Ele não tem pressa, porque ele sabe, se tirar você, você é um desviado. O pastor fala, fulano desviou, ore por ele. Ou a irmã tal desviou, ora por ela. O seu pecado não vai atingir a igreja. Se ele me derrubar a mim, foi dizer o pastor Antônio caiu em pecado de adultério. Quantas pessoas na igreja escandaliza? Um pouco. Nessa idade, o pastor tem família, tem avô. Agora, se para ele tudo bem, ele me tira eu, desmonta minha família, tira alguém da igreja, tá no lucro. Mas os olhos dele é fito no pastor presidente, que a igreja olha para ele. Olha para a pastora da igreja, presidenta. Porque as irmãs, sabendo que a pastora da igreja caiu num pecado de adultério, quantas irmãs que aprendeu a receber uma palavra dessa mulher, o ensinamento dela, quantas não desvia? Quantos irmãos, quantos jovens da igreja, quantos crentes vão embora por causa do pecado de adultério que o pastor presidente cometeu. Eu estou vos falando isso para dizer para você, meu irmão, minha irmã, para mim e para nós, que devemos orar um pelos outros, porque para Deus toda alma é valiosa. Mas lembre-se que eu comecei lá do irmão e da irmã lá simples, que pecaram, desviou. Olha o problema. O pastor disse, o casal tal está desviado, vamos orar por eles. Qual foi o escândalo? Foi um casal. Quando muito a família se esfria na igreja. Depois eu cheguei até mim, para mim não falar nas pessoas. O dia que o pastor anunciar que eu, o pastor Antônio, caí num pecado, desmontou a minha família, eu tenho neto, tenho filho. Alguém da igreja vai escandalizar quando souber que eu caí num pecado. Vai sair da minha família, no mínimo, na minha igreja, pelo menos uma ou duas famílias, ou algumas, duas, três jovens, se esfria na fé. Está entendendo? Satanás está no lucro. Mas ele não desviou do nosso pastor presidente. Então, veja bem, nós temos que orar pelo casal, pelo irmão, pela irmã. A igreja precisa orar por mim e orar pela igreja. Mas nós todos devemos de orar pelo nosso pastor, porque lembra que agora Satanás quer desmontar a igreja. Então ele quer derrubar o pastor ou a pastora. Quer dar um escândalo. E Satanás trabalha para isso. Se acontecer um escândalo na minha igreja envolvendo o meu pastor e a minha pastora, quantas pessoas desviam? Quantos crentes, até obreiros, que falam, mas não era grande? Eu sou fraco, mas estou aqui. Porque eu ouvi já isso uma vez. Quando teve o problema de Missuex, o irmão disse no púlpito,
Ele é grande, caiu, eu sou fraco, mas estou aqui. E eu disse, irmão, você não tem peso nenhum para Satanás, você trabalha à vontade dele. Este homem é um homem de Deus, que muitas almas chegam a Jesus por intermédio dele. Entre você e ele, Satanás tem prazer em matar ele. Porque você não ganha nenhuma alma para Jesus. Entre eu e esse irmão novo convertido, lá embaixo, Satanás sabe que ele pode derrubar aquilo lá, porque ele quer mais matar e destruir tudo. Mas o prazer dele de matar a mim, porque tira mais escândalo. Mas entre eu e o pastor, não quer dizer que ele me livra. Ele não tira o foco do pastor. Por que acontece escândalo na igreja? Falta da vigilância. Nossa, então nós temos que orar pelo pastor da igreja. Orar pelo pastor presidente, orar pela liderança, pelas pastoras, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Entendeu? Então ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então não diga que Deus te tentou, porque Deus não pode. Tem coisa. Que Deus não pode fazer? Não pode ser tentado pelo diabo. O mal não pode tentar a Deus. E Deus, ele mesmo não tentará ninguém. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia 2, 3 vezes por ano. Esse ano já li 3 vezes. Mas agora eu preciso meditar, transmitir para a igreja, para os irmãos e as irmãs, ao mundo, aqueles que querem ouvir essa palavra, que Deus, ele está preparando um povo especial e zeloso de boas obras. E zelar e boas obras é fazer a vontade de Deus, é suportar as tentações que são muitas neste mundo. É concupiscência da carne. Veja no 14. Ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, quando está o atrai e seduzam. Não é Deus. Cada um de nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, quando essa o atrai e a seduz. O que é concupiscência? Amado, não é só o adultério, não é só a fornicação. A concupiscência, nós somos tentados por uma posição. Para isso, temos que defender algo que está fora da Bíblia, que Deus não se agrada. E quem pode nos dar esta posição está pedindo para nós votarmos segundo o desejo e o falar dele. E nós vamos obedecer. Mas será que nós estamos obedecendo a Deus? Eu posso ser consagrado por amizade, porque eu tinha desejo, então eu vou lavar o carro do pastor, eu vou limpar a casa do pastor, eu vou fazer o que ele quiser, eu vou perseguir o irmão, aquilo que o pastor determinar eu vou fazer. Eu quero estar na confiança do pastor até eu alcançar a minha posição. É a concupiscência. Nós somos tentados por aquilo, pela própria cobiça. Eu cobiço um lugar, eu cobiço uma posição, eu cobiço ser grande, ser visto. Então eu vou bajular o meu pastor. Bajulador não é o homem que ama. Bajulador é uma coisa. Quem bajula é mentiroso, é traiçoeiro.
O bajulador, ele te, em meio de bajula hoje, te dá uma facada amanhã. O amor e o respeito é aquele que te ama como você é. Você pode não me aceitar, você pode me ignorar, mas eu te amo em Cristo Jesus. Eu vou orar por você. Você não vai parar para conversar comigo. Você não vai pedir uma opinião para mim, porque você me acha eu simples demais para te orientar. Mas eu vou dobrar o meu joelho e vou orar para que Deus, pela grande misericórdia dele, não deixe você entrar na concupiscência pela cobiça. E quando essa atrai, seduz. Você imaginou? A cobiça não é um negócio que eu chego e falo para você: você quer comprar esse carro? Você disse: não, não posso. A cobiça é algo que mexe no seu interior, mexe na sua mente. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou, meu irmão, a cobiça de um homem por uma mulher? Ou de uma mulher pelo homem? Quando essa atrai, ela seduz o homem, ou o homem seduz a mulher a ponto de se render ao capricho do homem e da mulher. Quantas mulheres que têm um nome jogado na lama, quantos homens têm o nome jogado na lama por uma cobiça, por uma tentação, pela própria cobiça. Ele cobiçou, eu já vi isso aí, ele cobiçou quando o atrai e seduz. Não é que a pessoa que seduziu, foi você quem cobiçou aquela mulher. Foi você quem cobiçou aquele homem. Está entendendo? E essa cobiça o atrai. Você vai para a direita, mas até a pessoa está para a esquerda e você sai do caminho e volta para aquele lugar onde está a outra. A cobiça atrai. E seduz a você a fazer. Então, todo homem, quando entra numa situação desse jeito, ou toda mulher, está prestes a pecar, a ter o direito de ser livre, ressarcido. Sabe por quê? Porque Satanás, ele disse para você, ó, você é infeliz, tem um homem que te ama, ele está afim de você. Tem uma mulher, é uma mulher muito boa, eu conheço ela. Ela está vendo o seu sofrimento e ela necessita de um companheiro. Larga sua mulher que não te valoriza, ou seu esposo que não te valoriza, e vai morar com ela. Vai se dar bem. Isso é a cobiça. Quando você atrai, seduz a palavra falada, repetida, seduz o coração, seduz a mente. Por isso que eu sempre tenho falado, minhas irmãs, tem coisa aqui na nossa vida que nós não podemos responder no calor da emoção. Tem coisa que você pode conversar hoje e quando tiver propósito, fala, amanhã eu te respondo. Encerrando aquela conversa, volte-se para o seu lugar de oração. Coloque a boca no pó. Peça ao Pai em espírito, sem gritaria. Porque Satanás é triste, ele está em derredor. Ele ouve você falar, Pai, aquele homem ou aquela mulher propôs isso comigo. O Senhor sabe que é a minha necessidade.
Se for ela, Senhor, me dê um sinal e você determina o sinal e amanhã acontece aquele sinal, porque o inimigo está em derredor, ele ouve e vai preparar para que aquilo aconteça. Mas quando você desce o pó, põe a boca no pó e diz, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a proposta que eu recebi. Só que hoje eu vou dar uma resposta amanhã. Mas hoje, Pai, eu te peço encarecidamente, debaixo do sangue do Cordeiro onde eu estou, o Senhor toma a minha frente e o Senhor me fale o que eu devo fazer amanhã. Mas em espírito. E amanhã você vai acordar. Quando tiver que dar a resposta, Deus vai te direcionar. Está entendendo, meu irmão e minha irmã? O amor de Deus é grande. A nossa concupiscência, cobiça, quando esta o atrai e seduz, isto é um perigo. A cobiça é um problema. E às vezes você cobiça uma coisa, não é porque você é liviana ou liviano. Às vezes você precisa, sem necessidade. Então a cobiça é aquilo que você necessita. É por isso que eu disse, quando você passar por várias tentações, você precisa disso. Mas a tentação que chega, você sabe, se eu fazer isso, eu vou estar em pecado. Então resista à tentação. E sendo aprovada. Então, meu irmão, nós estamos passando um tempo de provação. Para sermos aprovados, temos que ser aprovados. Estando aprovado, receberemos do Senhor a coroa da vida que Ele tem nas mãos. E Ele prometeu aos que o amam. E você ama a Cristo. O versículo 15 disse, então, a cobiça, depois de haver concebido, agora a cobiça concebeu, está grávida. A cobiça é o desejo, é aquilo que você está cobiçoso de ganhar ou cobiçosa. Depois de haver concebido ou engravidado, concebeu uma coisa, teve, concebeu, engravidou. Tendo concebido, dá luz o pecado. A cobiça dá à luz o pecado. Uma vez, havendo concebido, dá à luz o pecado. E é a cobiça, tá entendendo? Tá cobiçando, mas será que tudo para você é pecado? Você está entendendo que nós não morrimos ou não pecamos ao levantar da cama e cair na outra cama do lado. Nós temos uma cobiça. Eu estou cobiçando esta mulher. Vamos falar de mim. Eu estou cobiçando. É diferente de eu amar. É diferente de eu sentir desejo de conversar, de ajudar, de ouvir. Porque eu te vejo como uma mulher de Deus. Você me vê como um homem de Deus. Se eu estou com dor, com luta, você vai ouvir e vai orar por mim e vai me ajudar, porque você me ama. A cobiça não. A cobiça é o desejo que eu tenho na mulher ou a mulher tem em mim. A cobiça é o desejo que eu tenho da riqueza. A cobiça é o desejo que eu tenho na exaltação. A cobiça é o desejo que eu tenho na mentira. A cobiça é o desejo que eu tenho
em concordar com o mundo, com tudo aquilo que está no mundo. Isso é cobiça. Depois de haver concebido, eu cobiço tudo, aí eu concebo. Agora, a cobiça, estando concebido, dá à luz o pecado. Eu estava cobiçoso de ser um grande homem rico. Para isso, eu vou entrar num ramo de mentira, de tráfico, ilícito, qualquer tipo de coisa ilícita. Era a cobiça minha. E eu vou lutar. A cobiça na minha vida é eu ser o homem mais rico da cidade e ter aos meus pés tudo que eu quero, tudo que eu quero. Lembra que Satanás apresentou para Jesus Cristo o reino na terra. Só ele adorasse a Satanás, era o dono. Só que todo o reino do céu e da terra era de Jesus. Satanás não sabia disso. Agora, será que Satanás sabe que esse reino aqui, terreno, celestial, é seu, meu irmão? É meu, é nosso, é seu, meu irmão. Ele sabe, por isso ele não pode tomar de você esse lugar. Mas ele quer tirar você do seu lugar e levar para onde ele vai, porque ele sabe o reino dele onde é. É estreito, um lago de fogo, a eternidade dele. E ele quer nos levar para lá, lugar de tormento. Não é que ele quer tomar o seu lugar aqui e lá no paraíso, porque ele não pode voltar para lá, entendeu? Mas ele quer tirar você desse lugar, eu e nós. Então, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, agora gera morte. Você viu onde nós começamos aqui, ó? Cobicei, depois de eu ter cobiçado tudo, concebi, guardei, agora eu tenho que dar luz. E quando dá a luz, nasce o pecado. Não é a riqueza, não é o homem rico, não é o homem que tem o mundo nas mãos. Quando dê a luz, é o pecado. Quando nasce o pecado, uma vez consumado, o pecado, aí nasceu o pecado, aí tem de consumar o pecado. Tá entendendo? Eu tratei, desejei, fiz o acordo, está nas mãos, agora vou dar luz ao pecado, nasceu o pecado. Nasceu, agora consumou o pecado. Eu peguei o dinheiro ilícito, andei com mulheres, bebi, menti, faço parte de Troia. Bom, então agora nasceu o pecado. Uma vez consumado o pecado, quando acabei de fazer tudo isso, aí gera a morte. Agora é que eu vou morrer. Veja bem, no versículo 12, se nós suportar todas as provações com perseverança, no final do versículo 12, o Senhor tem uma coroa que Ele prometeu aos que o amam. Ele vai te entregar para você, para mim, para nós, para os que vencerem, que suportar. Entendeu? No versículo 13 eu falo, mas ninguém diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem Ele mesmo a ninguém tenta. Então não é Deus o culpado. Eu ponho na minha mente, no meu coração. Ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela minha cobiça, você pela sua cobiça. Quando essa atrai o seduz. Então veja bem, do versículo 12 até aqui,
É só uma explicação para nós entendermos o que é o pecado e por que nós caímos. No 15, ele faz o inverso do 12, que termina com todo nós, homens e mulheres, que suportar as provações com perseverança, recebendo a coroa das mãos do Senhor que prometeu aos que o amam. No versículo 15 disse, olha, já passou no 13, no 14, você tentou, e pecou e pôs a culpa em Deus. No 14, no 15, no 14 você não aceitou, você foi tentado, sua própria concupiscência, você sabe, atraiu, seduziu seu coração, sua mente. No versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Nasceu o filho, é o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja que no final do 12 você recebe a coroa, nós recebemos a coroa da vida, coroa que o Senhor dá aos que o amam. No versículo 15, recebe, uma vez de consumado, o pecado, não suportando as angúrias, gera morte. E é consumado o pecado, gera morte. A morte é o fim de todas as coisas. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra é fiel. Eu vos amo em Cristo Jesus. Ame o seu irmão, a sua irmã, o seu pastor, a sua igreja, o seu vizinho, a sua vizinha. Ame a sua nação, o seu presidente, o seu governador, prefeito, vereador, deputado, estaduais, federais, senado, juízes. Ame o ser humano. Eu vou estar orando para que Deus coloque no coração do homem e da mulher a paz que o Espírito Santo tem desejo que todos os corações conheçam. E aquele que estiver enfermo será curado. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, meu Pai querido, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pai Celeste, me guarda, me ajuda para que eu possa perseverar, Senhor, livrando-se, guardado, debaixo do sangue do Cordeiro. Que o Espírito Santo faça morada no meu coração, faça morada no coração dos irmãos e das irmãs, dos jovens, adolescentes, de cada pastor, de cada obreiro, dos meus vizinhos, dos meus amigos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, os cancerosos, lunáticos, aidéticos. Ah, Senhor, pessoas que têm problema no coração, infarto, se AVC, ó Deus querido, problema, Senhor da glória, diabetes, colesterol, fígados, rins, Deus, ossos e nervos, sangue, cura, liberta de toda enfermidade, dá vista ao cego, levanta o paralítico. Pai, em nome do Senhor Jesus, salva, Senhor, o adulto, a prostituta, o afeminado, a lésbica, o ladrão, o salteador, o drogado, o passador de drogas, estuprador, salva o macumbeiro, o andarilho. Deus, abençoa a igreja, salva o presidente da nação, salva o juiz, salva o Senado, salva os deputados federais, deputados estaduais, salva os governadores, salva os prefeitos, salva os vereadores, salva o nosso policiamento, salva, Pai querido, o ser humano, visita Israel, visita essas nações, a Rússia está em guerra, visita os corações dos homens, ó Pai. Deus querido, abençoa o pastor presidente, os demais pastores, Pai, abençoa a igreja, abençoa os teus filhos e tuas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale a cada coração, abençoa a família na face da terra, abençoa meus vizinhos, Pai, salva. Deus abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus genros, Senhor, abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas cunhadas e os meus sobrinhos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê um ótimo final de semana, abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos.
Amém.